vamos terminar aqui a nossa resolução da prova da NTT, o concurso de 2008. A gente está na questão 21. Ela pede aqui: assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo. E vem a frase: quando se trata de notícia trágica. E um espaço para a gente colocar a pontuação. Bom, é uma vírgula. Oração subordinada, adverbial, temporal, destacada, né? Qualquer advérbio que não está na sua posição original na frase, que é de final da frase, ele tem que vir entre vírgulas. No começo da frase, depois do advérbio, uma vírgula. O mesmo para a oração subordinada adverbial. Quando se trata de notícia trágica, vírgula. Duas coisas devem ser consideradas. E ele vai fazer uma enumeração de duas coisas que devem ser consideradas. Então, antes de uma enumeração, 2 pontos. Uma é o impacto afetivo que o trabalho oferece, e aí poderia ser uma vírgula ou um ponto e vírgula, e a outra é um valor prático que possa ter. No caso, o autor não tem uma opção que seja vírgula, 2 pontos e vírgula. A opção, então, é a letra C. O ponto e vírgula, ele é uma pausa mais longa que a vírgula e mais curta que o ponto final. Ele tem um uso restrito para algumas construções de uma organização sintática bem específica, ou então de acordo com a estilística do autor. O autor está pretendendo fazer uma pausa ali mais longa que uma vírgula e ele gosta do ponto e vírgula, colocou. Foi o caso dessa daí. Na número 21, então, a resposta é a letra C. Vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula. Na questão 22, ele pede para a gente pensar no pronome demonstrativo que melhor se encaixa nas lacunas da frase. Solidariedade e sentimento não se comportam como mercadorias. Uma observação mais cuidadosa revela que tanto lacuna como lacuna são bens culturais. Bom, os pronomes demonstrativos. Vou usar esse lugar aqui do quadro. Este e, né, possibilidades, plural, feminino e tudo mais. Esse também com as mesmas possibilidades. E aquele com as mesmas possibilidades. A diferença é, esse aqui está próximo do objeto, o falante está próximo do objeto. Esse aqui ele está distante do objeto e nesse daqui ele se refere a um objeto que foi dito antes de outro na frase. Então, a gente tem 2 substantivos, solidariedade, que é feminino, e sentimento, que é masculino. E ele pergunta, uma observação mais cuidadosa revela que tanto, e aí pode ser aquela, porque solidariedade foi mencionada antes de sentimento e é um substantivo feminino, quanto este, que é o sentimento que está próximo. Na verdade, ele coloca ao contrário. Tanto este, o sentimento, como aquela, que é a solidariedade, são bens culturais. As outras opções não comportam essa construção. Então, a resposta é a letra A. Número 23. Muitas vezes baseado em conhecimentos ancestrais, assinale a forma errada do verbo basear. E de conjugação verbal mesmo, a letra B, baseiamos, não existe. Essa opção está errada. Quer dizer, essa forma está errada, a opção está certa. O verbo, a conjugação correta seria baseamos, sem o i, no meio do radical. Entre o radical e a vogal temática, né? 24. Assinale a opção em que o verbo lembrar está empregado de maneira inaceitável em relação à norma culta da língua. Bom, o verbo lembrar, ele exige uma preposição para se referir ao objeto da lembrança. E a letra B, é preciso lembrá-lo o trato. Está errada. Lembrá-lo do trato, que é a preposição de mais o artigo o. É preciso lembrá-lo do trato. Então, está empregado de maneira inaceitável de acordo com a norma culta. Resposta da 24 é a letra B. Número 25. Assinale a opção cuja lacuna não pode ser preenchida pela preposição entre parênteses. Bom, logo lá na letra E,
que é a opção que a gente vai marcar, não pode ser preenchida pela preposição em parênteses. Uma tragédia dessa, lacuna, cuja lembrança as crianças se assustavam, ele sugere a preposição de, mas quem se assusta com alguma coisa, não de alguma coisa. Então, uma tragédia dessa, com cuja lembrança as crianças se assustavam. Resposta da 25, letra E. Número 26. Observe nos vocábulos que se seguem que o mesmo sufixo pode ser escrito de formas diferentes, com C cedilha, infestação, S, difusão e SS, transmissão. Assinale a série em que um dos substantivos apresenta o sufixo grafado de modo incorreto. Bom, a opção aí que dá que causa um certo estranhamento quando a gente vai para a frase, vai para a regra gramatical, é a letra B. Exceção. Afinal, exceção é com SS ou com C cedilha? A gente lembra que da regra, o verbo, o substantivo que deriva de um verbo, que tem essa construção aqui no radical, que o radical termina com essa construção, cede, ele vai fazer o substantivo dele com SS. Então, o substantivo que vem de exceder é excesso. A gente poderia confundir com por exceção, mas exceção não vem de exceder, vem de excetuar. Então, exceção se escreve com C cedilha. A letra B é a resposta certa. 27. O uso da preposição acarreta mudança total no sentido do verbo na seguinte opção. Se a gente for lá na letra D, a gente percebe que precisar também é um verbo que é regido por, que exige a preposição de, para algum caso, que é o caso de necessidade. Quem tem necessidade, precisa de alguma coisa. Mas quem precisa uma quantia, que é o sentido de tornar exato, de fazer exato aquela quantia, ele não exige preposição. Então, a letra D. Precisou a quantia que gastaria nas reformas. Ele tornou exato, ele calculou a quantia. E segunda frase. Precisou da quantia que gastaria das reformas. É porque ele precisa daquele valor. Ele tem necessidade daquele valor para fazer as reformas. Então, o uso da preposição, sim, acarreta mudança no sentido do verbo nessa opção. Letra D. Número 28. O item em que um elemento sublinhado não foi corretamente substituído é... Letra B. Essa é uma cultura, afinal, dos números da sorte. E ele sugere aí a substituição do afinal por finalmente. Mas afinal, nesse caso, ele não tem um sentido de final, de aonde se quer chegar. Tem um sentido de conclusão. Lá no texto, inclusive, ele está no último parágrafo do texto. Vamos conferir? Essa é uma cultura, afinal, dos números da sorte. Ele poderia ser substituído por portanto. Então, essa é uma cultura, portanto, dos números da sorte. Está justificando uma coisa que foi dito antes. Número 28, resposta letra C. Letra B. Número 29. Na frase, eles não deram a mínima. Vamos olhar uma por uma. Letra A. O pronome eles se refere às vítimas do terremoto. Não. No texto, a gente entende que o pronome eles se refere aos governantes. Letra B. Há uma omissão de um substantivo após o vocábulo mínima. Sim, o substantivo após o vocábulo poderia ser atenção. Eles não deram a mínima atenção, ou eles não deram a mínima importância. Existe sim a omissão de um substantivo após o vocábulo. Vamos ver se tem uma melhor? O verbo dar equivale a presentear. Não, o verbo dar a ele equivale a conceder. Eles não concederam atenção, não concederam importância. Não é que eles não presentearam com essa atenção. Então a letra C está errada. Há a presença de linguagem bastante formal. Não. A gente sabe que inclusive é bem coloquial. Não deu a mínima. Letra E. Apresenta-se uma opinião do autor do texto. Não, eu já falei numa resolução em outro vídeo, de uma outra questão,
que um texto jornalístico, ainda que seja uma crônica dentro do jornal, ele não tem uma característica de colocar o autor do texto numa saia justa. Não é uma opinião dele. Ele não fala de... Não é o autor do texto que está dizendo que os governantes não deram a mínima. Não, ele até coloca entre aspas. É um excerto de um comentário de alguém, de um blogueiro lá da China. Então a resposta correta é: há uma omissão de um substantivo, letra B. E a última questão da prova de língua portuguesa, número 30. O título do texto, que é O Alerta dos Sapos, indica uma única crendice chinesa que tem valor científico? Letra A. Não. Não tem, inclusive, nenhum valor científico. Ele vai falar sobre isso no texto. Letra B. Realiza um resumo do conteúdo do texto. Não, na verdade, o conteúdo do texto ele tem muito mais de crítica a um sistema que está estabelecido na China, que é o Partido Comunista, do que falar simplesmente sobre presságios e crendices daquela cultura. Letra C. Mostra que o jornalista também participa da crença nos presságios? Não, em nenhum momento ele vai se colocar a respeito disso. Letra D. Destaca somente um dos presságios contra o terremoto na China. Sim, ele fala lá no terceiro parágrafo sobre lagos que secaram de forma inexplicável, vacas que se atiraram contra os cercados e essa infestação de sapos que invadiu a cidade. Então, de todos os presságios que aconteceram, ele destaca só o dos sapos. E essa é a resposta certa, número 30, letra D. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir a nossa página nas redes sociais, no Facebook. Façam a inscrição no YouTube, também no nosso canal. E curtam o vídeo aqui pra gente. Muito obrigado, até a próxima.